Bom dia, graça e paz, amém. Você está bem hoje? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Que bom, preparado para continuar a receber do Senhor? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você então já a abrir no Evangelho de Lucas. Para você que está em casa também, muito bom dia, que bom que você está aqui com a gente. E a minha oração tem sido justamente ser não apenas alguém que venha comunicar algo bom, mas que eu possa ser um agente de transformação, porque a palavra de Deus, ela pode ser comunicada, a semente da palavra, ela é perfeita, amém? Ela é boa. Então, na verdade, o que vai fazer diferença não é a semente, mas a terra que recebe, que é o nosso coração. Então, se o meu coração não estiver bom, não estiver bacana, legal, a semente é boa. A semente é boa, mas ela vai cair numa terra infrutífera, onde o inimigo vem e rouba, onde vai ser sufocada. É assim que diz, né, a parábola do semeador. Então é muito importante você realmente criar essa expectativa, como o pastor Ismael colocou, de momentos como esse, onde nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, na certeza de que a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos exorta, a palavra de Deus penetra no íntimo do nosso ser, a ponto de discernir e dividir o que é da alma e o que é do Espírito. Olha que maravilha, né, gente? É a palavra de Deus. Então que nesta manhã todos nós possamos ser edificados e transformados pela palavra que vem do Senhor. Lucas capítulo de número 7, na verdade eu vou ler aqui primeiro o capítulo 6, o finalzinho, no versículo 46, que diz assim, palavras do Senhor Jesus, Lucas 6, 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Eu quero introduzir a mensagem com essas palavras do Senhor Jesus, embora o tema não vai ser exatamente sobre isso, mas aqui é um pano de fundo. Jesus declarou essas palavras no final do Sermão do Monte. Você vai ver com mais detalhes lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 5. A multidão ouviu a mensagem do Senhor. Haviam muitos ouvintes. E o Senhor Jesus, no final do Sermão da Montanha, depois de passar a cultura do reino, transmitir, né, as leis do reino dos céus, ele dá essa palavra, dizendo, num contexto daquelas pessoas, porque eles entenderam muito bem essa metáfora do Senhor Jesus em relação ao construtor, porque em Israel nós sabemos muito bem que a região é uma região desértica, há muita areia, e para se construir uma casa muito bem fundamentada, é necessário cavar fundo, para encontrar a rocha e ali, a partir dali, fazer o alicerce da casa. Então essa obra, ela exige muito esforço, dedicação, para se construir uma casa com um bom fundamento, com um bom alicerce. Porém, muitos, pela pressa e no desejo de ganhar dinheiro fácil, construíam as casas na areia, sem cavar fundo.
Então, enquanto não vinham as intempéries da natureza, a casa ela estava bonita, perfeita, habitável. Mas quando vinha as tempestades, ela não aguentava. Então Jesus colocou aqui uma situação do cotidiano deles. Então eles entenderam muito bem. Então o que ele está dizendo agora, trazendo para o seu ensino: se vocês de fato querem ter a sua vida muito bem fundamentada, é necessário cavar fundo, é necessário aprofundar raízes com as minhas palavras. E como que isso vai acontecer? Praticando. Então a prática é você cavar cada vez mais fundo, aprofundar raiz, porque quanto mais profunda é a raiz, mais forte será a árvore. Por mais que a árvore demore um certo tempo para aparecer, por exemplo, o bambu é uma boa ilustração, é uma excelente metáfora para isso aqui. O bambu, se você não sabe, a semente do bambu é uma semente muito boa e muito resistente. Mas o bambu, ele precisa de 5 anos pelo menos, para brotar a primeira folhinha acima da superfície. Durante os 5 anos ele está aprofundando raízes, vertical e horizontalmente. Por isso que o bambu é uma planta muito forte. Pode vir tempestades, ventos, ela não quebra, ela não sai do chão. Ela tomba, ela volta. Por quê? Levou-se tempo para aprofundar raízes. Ela se tornou uma planta resiliente. E é assim que o Senhor Jesus quer também da sua igreja. Uma igreja resiliente, uma igreja forte. Mas para a igreja ser forte, ela precisa cavar fundo. Precisa praticar a palavra. Então nós não podemos ser meros ouvintes da palavra. Temos que praticar a palavra. Amém? Amém? Quantos vão cavar fundo aqui nesta manhã? Glória a Deus. Maravilha. Muito bem. Lucas capítulo 7. Texto muito conhecido da igreja. Diz lá: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, ele entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Versículo 6. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Aleluia! Glória a Deus. Pai, a tua palavra continue a falar o nosso coração, que a tua unção permaneça sobre a minha vida neste momento. Preciso de ti, dependo de ti, em nome de Jesus. Vida do reino é uma mensagem que está ardendo em meu coração há alguns anos. Sempre que tenho oportunidade de ensinar, de pregar, de falar, essa palavra vem, essa expressão vem ao meu coração, com muita força. Viver a vida do reino, viver a realidade do reino, aqui na terra, até aquele grande dia que vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nós podemos e temos o privilégio de viver uma realidade que o mundo não pode viver.
que o mundo não tem condições de entender. O Senhor Jesus deu a nós. Amém? Você crê? Ele nos deu o privilégio de viver a vida do reino, de viver uma vida que difere da vida comum, daquilo que é natural. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, podemos viver essa vida, se ouvirmos e praticarmos a palavra dele. A igreja não está na terra, o corpo de Cristo está aqui apenas por estar, para dar uma opção à humanidade, de bem-estar ou de sentido de vida. A igreja está aqui para representar o reino dos céus. Nós, como diz o apóstolo Paulo, somos embaixadores de Cristo. Já imaginou a importância disso? Você, que foi salvo e remido no sangue do Cordeiro, se tornou um embaixador do reino aqui na terra. O embaixador é aquele que representa um estado, uma autoridade, uma nação. Um embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele representa o nosso país. Ele fala a mesma língua, não só literalmente, mas a visão da liderança de um país. Porque não tem como, o presidente estar em todos os países ao mesmo tempo para poder acolher os habitantes brasileiros naquelas nações. Então ele delega o quê? Uma autoridade ao embaixador para representar a nação naquele país, e ali ele faz a diplomacia com aquela nação, e também acolhe todos os habitantes daquela nação, dos brasileiros no caso, na embaixada. Então, se você não sabe disso, uma embaixada numa nação estrangeira, essa nação estrangeira não tem autoridade ali. Ali é chão, no caso nosso aqui, por exemplo, brasileiro. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as leis americanas não podem influenciar dentro do território de uma embaixada. Como a embaixada americana aqui também não sofre nenhum tipo de interferência das leis brasileiras. Estão entendendo? Então, essa luz você tem que trazer agora para a sua realidade espiritual. Nós somos estrangeiros neste mundo, peregrinos neste mundo, amém? Não pertencemos mais a este mundo. E quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós recebemos, como diz o apóstolo Paulo, uma cidadania celestial. E agora somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós não falamos mais a língua deste mundo, falamos a língua do céu, aleluia. Nós seguimos as leis dos homens, sim, mas acima das leis dos homens existe a lei do reino, descrito na palavra. Quando uma lei humana vier contra esta lei, nós não vamos nos sujeitar a ela, vamos continuar nos sujeitando à lei do reino, amém? Por que eu estou falando tudo isso a você? Porque o sentimento que há no meu coração é que muitos cristãos não têm a ideia, conhecimento do que se trata viver a vida do reino. E o que isso representa. O que traz consigo não só o conhecimento, mas a experiência de se viver a vida do reino. Porque nós vivemos uma geração, e eu ouvi uma palavra do pastor Lucinho essa semana, que foi me enviada, achei muito bacana a colocação dele, e isso é fato. Nós vivemos uma geração do sentir apenas, do sentimento. Então eu preciso sentir algo para ter uma experiência. Se eu não sentir algo, parece que nada está acontecendo. E ele discorre sobre isso de maneira muito objetiva. E isso é uma grande verdade. Por quê? O fato de eu viver apenas por sentimento anula o que de fato eu preciso viver, que é eu viver pela fé. E fé é uma certeza, é uma convicção.
de coisas que eu espero e de fatos que eu não vejo. Não preciso sentir para crer, eu simplesmente creio, porque a palavra de Deus está plantada no meu coração, e que me revela essa identidade que eu tenho em Cristo, e que me revela que eu sou um cidadão do reino. Então eu não preciso sentir para crer, simplesmente eu creio, e eu vivo pela fé. Então muitos acabam vivendo apenas no sentimento. Então, se eu não sentir nada no culto, o culto não foi bom. Se não houver um mover estranho no meu arrepio, o culto não foi bom, parece que Deus não estava ali. Será que, se nós olharmos para alguns homens do Antigo Testamento, por exemplo, Eliseu, Elias, será que os prodígios e maravilhas aconteciam a todo instante, a todo momento? Não. Mas aconteciam, mas não era a todo momento. E nos outros dias, como é que era a vida? Vocês estão entendendo? Quando você tem uma clareza de quem você é, do que Cristo fez por você, é uma outra mensagem, que eu até preguei aqui, eu creio, tudo muda. Tudo muda. E nesse relato que nós lemos aqui, você vai ver um soldado, não um soldado, mas na verdade, uma autoridade romana, um centurião, um oficial, que ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Um oficial, se pudermos aqui pelo menos tentar entender um pouco o contexto desse homem, ele não teve tempo para ser discipulado. Ele não conhecia nada sobre o reino dos céus. Ele simplesmente ouviu falar de Jesus. Simplesmente ouviu falar de Jesus. E no decorrer do relato bíblico, nos revela que o que ele ouviu de Jesus bastou para acontecer uma grande mudança dentro da sua casa. Com certeza ele ouviu falar de Jesus, que Jesus não era qualquer homem, que Jesus era um homem de autoridade. E esse entendimento do que é a autoridade trouxe a este oficial um entendimento tão amplo, tão poderoso, que alimentou a sua fé de tal maneira que causou admiração em Jesus. Já parou para pensar nessa expressão que Lucas coloca aqui? Jesus ficou admirado com a fé de um oficial que não foi doutrinado na escola rabínica, que não conhecia o reino dos céus, mas ouviu falar de Jesus. O entendimento do que representa uma autoridade fez toda a diferença na vida daquele homem e principalmente do seu servo. Olha como isso aqui é importante, igreja. Se atente a isso. Jesus, ele fez algumas declarações, eu quero citar algumas delas, para você entender a dimensão do entendimento de um oficial, devido à sua experiência como oficial. E eu vou chegar lá também. Jesus declarou em Mateus 28, versículo 18 e 19 o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prestar atenção? Que tipo de autoridade o Senhor Jesus recebeu? Toda a autoridade. O que significa autoridade, igreja?
Autoridade, pelo dicionário, significa o quê? Direito legalmente estabelecido de se fazer, obedecer. Vou repetir. Direito legalmente estabelecido de se fazer, obedecer. Isso é autoridade, que difere de poder. Algumas pessoas misturam poder com autoridade. Querem poder de Deus, querem poder do Espírito Santo, mas não têm autoridade. Por exemplo, o poder pode levar você a dominar pessoas. Pode trazer a você um certo status. Mas você não terá autoridade para espiritualmente abençoar uma pessoa, libertar uma pessoa, no nome de Jesus. Às vezes por falta de conhecimento, de entendimento. Lembra quando os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram expulsar demônios? Eles não tinham ainda autoridade, não conseguiram discernir a autoridade. Então o discernimento, o entendimento do que é autoridade pode mudar a história da sua vida. E às vezes estamos buscando o poder e esquecendo que o mais importante é entender e viver a autoridade. Agora a autoridade com poder é outra história. Então aquele oficial entendia a autoridade. Jesus falou que toda a autoridade foi dada a ele. E se você entregou o seu coração, volto aqui a reforçar isso, se você entregou o seu coração em Jesus, se você reconhece Ele como seu Senhor, com S maiúsculo, e Salvador, se você de fato se arrependeu dos seus pecados, entenda, você é um cidadão do reino, você está em Cristo, você está com Ele, você é a igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e você desfruta dessa autoridade, aonde legalmente se faz obedecer. O reino dos céus não é um reino natural, não é um reino como o da terra, é um reino espiritual. E o reino espiritual está acima do reino terreno. E toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus, na terra, embaixo da terra. E essa autoridade foi delegada à igreja. Foi delegada a você. Mas se não há um entendimento, fica difícil de se viver esta vida. Fica difícil de se viver a realidade do reino. Então Jesus falou, toda a autoridade me foi dada. Olha que diz mais Mateus 16, também versículo 18 e versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Aleluia! A declaração de Pedro que antecedeu esta afirmação de Jesus foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Efésios 1:21 diz: Agora Jesus está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Aleluia. Aquele oficial entendia muito bem como funciona a autoridade na terra, e isso o levou a compreender a autoridade que Jesus tinha, e ele o honrou. Essa atitude manifestou o poder do Senhor Jesus. Então, olha o que esse oficial diz. Versículo 8. Lucas 7. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer. Só preciso dizer.
Por que ele colocou essa expressão só preciso dizer? Porque ele falou ali no versículo de número 7, basta uma ordem sua, basta uma palavra sua, basta o Senhor dizer, porque eu vejo autoridade em ti, eu sei o que é autoridade, mas a minha autoridade, tanto a que estou debaixo, quanto a que está abaixo de mim, é uma autoridade humana. O Senhor tem uma autoridade que vai além da humana, mas o princípio da autoridade é a mesma, basta dizer, e quem está debaixo dessa autoridade tem que obedecer. Estão entendendo aqui o princípio? Ele falou, olha, eu estou debaixo de autoridade, se o meu superior falar para eu fazer algo, eu vou e faço, eu não discuto, eu obedeço, porque eu sei o que é autoridade. E essa enfermidade que está o meu servo, nenhuma autoridade humana pode resolver, nenhuma autoridade médica pode resolver, vai além, mas o Senhor tem essa autoridade, basta o Senhor dizer, e essa enfermidade vai sair. Esse espírito de enfermidade vai bater em retirada, porque toda a autoridade foi dada a ti. Não tem discussão, pode querer bater o pé, pode tentar querer até uma certa resistência, mas vai se submeter, porque toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E no mundo espiritual, os espíritos sabem o que é isso. O que o diabo tem feito é enganar, pois ele é o enganador, e tem ofuscado esse entendimento no coração de muitos, principalmente na igreja. Um espírito de rebeldia tem tomado conta da sociedade, não só em relação à igreja, você vê isso no mundo, na sociedade. Na minha época, como a época de muitos aqui, um professor em escola, em classe de aula, era autoridade. Você se submetia ao que o professor falava. E na geração dos meus pais, existia até a palmatória. Quem desrespeitasse o professor. Era bom, né, mano? Ó, tá vendo? Está entendendo. A autoridade. O que isso refletia naquela geração? O entendimento de uma vida melhor. Porque eu respeito a autoridade. Mas você vê como que a sociedade é. Dentro de casa você já vê o desrespeito e a falta de entendimento do que é a autoridade. Os filhos não reconhecem a autoridade dos pais. Os pais também não ensinam o que é autoridade aos filhos. Vocês estão entendendo? Aqui a culpa nem sempre é dos filhos, é mais dos pais que não ensinam a autoridade. O que é autoridade? Estão entendendo? E isso reflete nas escolas, onde os filhos não respeitam a autoridade dos professores. E falar sobre honra à autoridade seria uma outra mensagem. Mas você vê o apóstolo Pedro dizendo em sua carta que a igreja deveria honrar o rei. Que rei? O mesmo que matou Tiago e queria matá-lo. Um rei torturador, mas ele falou, honrem o rei, porque tem autoridade. Como diz a Bíblia, honre aos pais. Vocês estão entendendo o princípio? O honrar, o respeitar, o fazer distinção, isso é honrar. Bom, aquele oficial entendeu isso. E por entender, ele declarou esta palavra àqueles, no caso o Evangelho de Marcos diz que ele foi até Jesus, Lucas coloca que ele não foi até Jesus, tá? Mas isso não muda o princípio de tudo aqui. Simplesmente, Jesus ouvindo aquelas declarações daqueles servos do oficial, você vê Jesus falando alguma coisa, a não ser falando da fé dele? Olha que interessante, versículo 9, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão, a mesma multidão que ele falou sobre construir a casa na rocha, ok? Que estavam no sermão da montanha,
Ele fala o seguinte: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Quando os amigos do oficial voltaram para casa, encontraram o escravo em perfeita saúde. Apenas a fé daquele homem reconheceu a autoridade que Jesus tinha, liberou de Jesus um fluir que expulsou o espírito de enfermidade daquele homem. Jesus não precisou ir até lá, não precisou estender as mãos, não precisou fazer uma oração longa, nada disso. Simplesmente a fé daquele homem, por entender, não é a fé apenas em saber que Ele é poderoso, mas de entender o que é a autoridade. E é isso que eu quero fechar com vocês nesta manhã. Essa autoridade que Jesus tem, Ele delegou à igreja, porque nós somos embaixadores, representantes dEle aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Por quê? Porque Jesus, Ele veio, se manifestou entre nós, habitou entre nós, a imagem do Deus invisível se manifestou entre nós. Mas Jesus, Ele subiu ao céu, e ao subir ao céu, não passou muito tempo, Ele enviou o outro Consolador, o outro igual, ou seja, o Espírito Santo. Mas Ele é Espírito. O mundo não pode receber, o mundo não pode ver, mas a igreja tem o Espírito, e o mundo pode ver o Senhor Jesus através de você, através de mim. O mundo pode receber deste poder e ser restaurado, curado, salvo através de você, através de mim, não no nosso mérito, mas porque nós temos o Espírito Santo e estamos representando Jesus aqui na terra, e toda a autoridade foi dada a Ele. Então você também tem toda a autoridade, porque você pertence a Cristo. É não se conformar com este mundo. Quando Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 12, não é apenas a questão de pecado, mas é justamente sobre a questão do que é natural. Eu já preguei sobre isso aqui também, porque tem a ver com a vida do reino. Eu não posso me conformar com as coisas deste mundo, com aquilo que é natural. Nós somos da fé. A fé nos leva a enxergar o sobrenatural, o que está fora do alcance humano. Do que eu estou pregando aqui é de algo que eu tenho vivenciado a cada dia, quando fui despertado para esta realidade. Enfrentei algumas crises que humanamente não tinha jeito, mas ao entender a autoridade que Jesus havia me dado, coisas começaram a mudar. De não aceitar, de não se conformar. Não é negar aquilo que o homem pode fazer, mas é você entender tudo que Deus pode fazer. Então há situações que eu vivi, que geraram experiências profundas em meu coração, que é o aprofundar de raízes, que ninguém vê. Quem sabe é Deus, e eu e Deus. E o homem apenas olha resultados. Enquanto não vê resultados, acha que nada está acontecendo. Mas quem está vivendo o tratar de Deus, sabe que muita coisa está acontecendo, que é o aprofundar as raízes. Eu vivi uma crise conjugal, que para muitos é uma situação assim, não tem jeito. Isso há muitos anos atrás. Quem é da família sabe disso. Que naturalmente era cada um tomar o seu rumo. Mas Deus me fez despertar para a realidade da aliança de Cristo com a igreja, de como eu deveria olhar a minha esposa, como ela deveria caminhar comigo. E naqueles anos foram anos de lutas, mas de autoridade sobre aquilo que o inimigo queria fazer em nossa casa. E fomos vencendo etapa por etapa, se humilhando, reconhecendo os erros, mas entendendo a autoridade que Jesus havia dado a nós, como servos dele. E que o inferno não tinha poder sobre a nossa vida, porque nós éramos igreja. Somos igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. E um posicionamento no entendimento do que é autoridade,
nos fez viver um novo tempo em nosso relacionamento. E eu não tenho medo de dizer que eu vivo com a minha esposa, com a Edna, os melhores momentos agora. Então eu sei o que é uma crise conjugal. Eu sei o que é ouvir palavra divórcio nos cômodos da casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar crises financeiras difíceis de se entender e compreender. Mas o que eu tenho aprendido é não se submeter a isso. É se posicionar. Eu sei o que é ser ofendido, caluniado. E não falo para me gloriar, mas são experiências que Deus tem trazido ao meu coração, ao coração da minha família. E tem nos mostrado a autoridade que o Senhor nos deu. Para não se prostrar à circunstância, mas para se prostrar ao autor e consumador da fé. E declarar com autoridade: isso não pertence ao reino. E eu tomo posse daquilo que o Senhor Jesus já conquistou por mim. Então a gente conseguiu perdoar um ao outro. Conseguiu perdoar aqueles que nos ofenderam. Declaramos não a Mamon, e sim ao Senhor. Porque é autoridade. Os espíritos se submetem. Quando o espírito imundo, enganador, que tenta te atrapalhar o seu casamento, que tenta atrapalhar as suas finanças, que tenta roubar a sua fé, minar a sua fé, e você se posiciona como este oficial, que tinha o entendimento do que é autoridade, eles batem em retirada. Quando você declara a palavra, naquilo que você crê no teu coração. Não é assim que nós somos salvos? Para ser salvo eu preciso declarar com a minha boca que eu creio no meu coração. É o pronunciar, é o falar, é o jogar, porque as palavras, elas têm poder aqui, neste mundo. Você joga a palavra, e quando é uma palavra que vem regada com fé no mundo espiritual, o mundo espiritual se move ao teu favor. Foi o que aconteceu com aquele oficial. Ele entendeu: a autoridade desse homem não é como a autoridade que eu tenho, mas eu sei o princípio é esse: falou, obedece. Então basta uma palavra dele, basta uma palavra. E Jesus deixou isso a você, deixou a mim. Basta uma palavra. Não é a sua palavra, é a sua fé na palavra de Deus. É você declarar a palavra de Deus na sua casa, para o seu casamento, nas suas finanças, na sua própria fé. É você declarar a palavra de Deus com a fé que você tem naquele que tem toda a autoridade, e não se sujeitar àquilo que o inimigo tem colocado sobre a sua vida, que tem escravizado mentes, que tem cegado entendimento sobre o que é a realidade do reino dos céus aqui na terra. Muitos têm vivido uma vida religiosa apenas, o comum, o que é natural, o que todo mundo faz. Não, há muito mais para se viver. E a vida não se restringe a celebrações como essa. Se fosse assim seria maravilhoso, mas nós sabemos que há desafios lá fora. Todo mundo aqui tem uma vida lá fora, todo mundo tem as suas batalhas lá fora, todo mundo tem as suas lutas dentro de casa. Mas entenda, o que acontece aqui pode ser levado com você para a sua casa, para o seu trabalho, porque a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, e você pertence a Ele, e o Espírito dele está em você. Você não está sozinho. Então não se submeta, não ache que é normal, não retroceda. Às vezes não está sentindo nada, mas você não vive por sentimento, você vive por fé. Você crê na palavra. Assim eu vivi por alguns anos com a minha esposa. Não tinha um sentimento, mas eu cria naquilo que Deus tinha feito no meu coração, no coração dela, quando nós nos conhecemos. Então por algum tempo eu não andei por sentimento, não andei por fé. Fé é obediência, obedecer a palavra. Deus odeia o divórcio, então o divórcio está fora de cogitação. Estão entendendo? Porque a desculpa de muito homem, que eu aconselhei muitos casais também, é essa: eu não sinto mais nada pela minha esposa. Eu não sinto mais nada por ele. Casamento não é sentimento. O sentimento faz parte, lógico, somos seres humanos. Mas casamento é uma aliança. A IBV está assim, Deus de alianças, não é? Então eu obedeci a palavra de Deus. Tinha uma autoridade naquela palavra. Falei: eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja.
Eu declarava isso constantemente para mim mesmo, mas com voz audível, para eu me ouvir e também o mundo espiritual ouvir. Eu amo a minha esposa, como Cristo amou a igreja. E nosso casamento foi restaurado. Vocês estão entendendo? Existem doenças e enfermidades que são naturais. O mau cuidado com o corpo, por exemplo. Você vai ficar enfermo. Isso é por causa do pecado, né? Nosso corpo, né, exterior, nosso homem exterior, como diz o apóstolo Paulo, ele vai se corrompendo. É normal, da natureza. Mas existem enfermidades que são espirituais, que você não pode aceitar. Há um posicionamento espiritual. E você declara: Jesus Cristo levou sobre Ele todas as minhas enfermidades. Ele levou sobre Ele. Então você ora com fé. Vocês estão entendendo? Então isso mudou a minha vida de enxergar a igreja, enxergar a minha própria vida, viver a vida do reino. Há muito mais para ser revelado, né, ao nosso coração. Não que não tenha sido revelado, está tudo aqui, ó. Mas precisa ser revelado a você, a mim. Basta olhar para esse oficial. Ele não foi discipulado, ele não andou com Jesus, ele não fez seminário, ele não estava ali tempo integral com o Senhor Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele pegou apenas um princípio, que é o da autoridade, já bastou. Com certeza esse homem ele foi depois discipulado, creio eu. A Bíblia não fala mais nada sobre ele, mas com certeza ele quis conhecer mais de Jesus. Aí é outra história que não podemos falar nem afirmar, porque a Bíblia não revela. Mas ele simplesmente ouviu falar, olha, de uma única coisa: a autoridade. Já bastou para mudar a realidade da sua casa. O que falta para você? Para mudar a realidade que você está vivendo? Talvez você não esteja sentindo nada, mas ande por fé. É por fé. Creia na palavra, o que está escrito aqui. O que está escrito. Porque o Senhor, Ele vela para cumprir o quê? A sua palavra. Creia. Porque vai acontecer. Não foi assim que Josué declarou que tudo aquilo que o Senhor havia profetizado sobre Israel se cumpriu? Nenhuma delas ficou para trás, tudo se cumpriu. Levou o tempo, mas se cumpriu. E não é diferente com a nossa vida, não é diferente com a igreja. Jesus está para voltar, para levar a sua igreja. Pode estar demorando, mas vai acontecer. Amém? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua fé? Creia, obedeça a palavra. Talvez você está escravo de uma situação, de um pensamento cativo às coisas naturais do mundo, que empobrece a sua vida, que te impede de caminhar ou de correr a corrida que foi proposta. O que está te prendendo? Você recebeu a autoridade do alto para repreender e não aceitar isso, que vai além de um pensamento positivo, como a sociedade coloca. Isso é o natural. Não tem a ver com coisas naturais, tem a ver com coisas espirituais. Por isso que diz a palavra, né? Tiago fala que os demônios, eles também creem, né? E eles tremem, porque eles sabem o que é autoridade. Eles sabem. Lembra da legião que estava ali no... Eram muitos demônios que Jesus mandou para os porcos. Quando o Senhor Jesus chegou, o que aconteceu? Eles já ficaram todos alvoroçados já, porque eles viram a autoridade. Então Ele vai falar alguma coisa. O que Ele fala, a gente vai ter que obedecer. Então, Senhor, nos manda então ir para os porcos. Porque Ele sabia, qualquer palavra que Ele falasse, eles tinham que obedecer. Vocês estão entendendo? Só que o que o diabo faz é nos cegar o entendimento sobre isso, e nos conformar com este mundo, e não representarmos o reino dele aqui na terra. Nós retrocedemos, nós nos submetemos, nós tomamos a forma do mundo, vivemos uma vida normal, como qualquer pessoa. A igreja não é isso. A
A igreja tem que se posicionar com a autoridade que lhe foi confiada. Aonde você estiver, você está representando o reino dos céus. O Espírito Santo está em você. Vocês estão entendendo? Isso é viver a vida do reino todos os dias. É ter a sensibilidade no coração do que pode estar acontecendo à sua volta. Eu lembro quando para encerrar aqui, uma experiência muito particular minha. Eu era adolescente ainda, tinha 17 anos. Eu estava trabalhando já numa multinacional. Então eu também era, embora cresci no Evangelho, eu me converti de fato, mesmo com 15 anos. Minha conversão foi aos 15 anos. Mas eu lembro de uma situação onde eu comecei a ler um livro, eu não gostava de ler na época, mas eu me desafiei a ler um livro de batalha espiritual. Que coisa, né? Olha o desafio, um adolescente. Mas algo naquele livro me chamou a atenção, porque eu estava enfrentando muitos medos no meu trabalho, era um novo emprego, alguns medos, e a minha fé começou a ser confrontada, porque eu era o único convertido naquele setor. Então eu comecei a ver pela primeira vez um embate, porque até então eu vivia com os meus pais, com os irmãos da igreja, máximo na escola, aquela coisa toda, mas ali eu comecei a ver algo mais sério. E eu comecei a ler esse livro. Estou tentando buscar o nome do livro agora. E eu lembro de uma expressão do autor, que ele falou o seguinte, sobre autoridade. E só que ele era um pouco extremista em algumas coisas, mas eu retive o que era bom. Que ele falou justamente, ele falou da seguinte maneira: aonde você está, aonde você colocar a planta dos seus pés, você está representando o reino. Você está em território estrangeiro, território inimigo, mas você continua pertencendo ao reino. Se posicione como tal, viva como tal, fale como tal. E eu comecei a fazer o quê? Todos os dias eu comecei a chegar mais cedo no trabalho, não tinha ninguém. E eu entrava no escritório e eu começava a estender as mãos, mesmo na minha ainda pequenez de fé, um menino, mas eu começava a estender as mãos sobre as mesas e começava a declarar palavras de bênção. Abençoa essa pessoa, abençoa, converte esse coração, conversa. E falava sobre mim mesmo: Senhor, guarda aquilo que eu não posso guardar e me ajuda a guardar o meu coração. Eu quero te representar bem. Quero cumprir bem o meu papel aqui. Mais ou menos assim que eu falava. Era com outras palavras, palavras de menino. Mas eu começava, e às vezes eu chegava e eu falava alto, eu gritava dentro do escritório, que não tinha ninguém. Falava: diabo, você não tem poder nesse lugar. Ponto final. Eu falava isso. E o que eu percebi é que o ambiente começou a mudar. O ambiente começou a mudar. A fé era confrontada constantemente, começou a ter menos frequência de confronto e começaram a dar ouvidos àquilo que um menino podia falar. Tanto é que no ambiente do escritório ouvia-se a rádio FM. Ainda bem que naquela época não tinha funk, porque se tivesse, ele estava ouvindo funk. Mas ouvia músicas, né? E eu comecei a falar: posso pelo menos um dia colocar numa rádio gospel? Isso na década de 90, gente. Hoje é fácil falar isso, né? Você vai no shopping center, você ouve música evangélica. Naquela época não. E eles falaram assim: pode? O que é isso? Música que fala de fé, falava para eles. Aí eu comecei a colocar. Então tinha um dia na semana que eles liberavam: hoje é o dia da rádio do Esdras. Aí eu sintonizava lá e ficava o dia inteiro ouvindo louvor, músicas. Alguns começaram a gostar, começaram a perguntar. Porque eu aprendi o seguinte, meus irmãos, que muitas pessoas dependem do ambiente para se moverem no Espírito, para se sentirem a presença do Senhor. E não é isso que eu vejo na Bíblia, porque se fosse assim, o Senhor Jesus não estaria no meio dos pecadores. É o verdadeiro adorador que muda o ambiente que ele está. Está entendendo? Talvez você possa dizer: mas a minha casa é difícil, eu sou o único convertido. Basta, porque toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus e você está ali. Talvez no seu trabalho você é o único convertido. Basta, porque você representa o reino dos céus ali. Basta uma palavra e tudo pode mudar. Você pode transformar o ambiente que você está. Não se deixe influenciar pelo ambiente.
Seja lá fora, seja aqui. Você pode mudar, porque toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ele delegou isso a você também. A igreja em pé. Feche seus olhos agora. O fechar dos olhos é justamente você focar os teus pensamentos naquilo que você ouviu nesta manhã. Fechar dos olhos não é nada místico. É apenas um entendimento que eu não quero me distrair com nada que está à minha volta. Eu quero estar focado naquilo que o Senhor Jesus falou comigo. E você chegou nesta manhã, não foi apenas pelo fato de ter o horário, um cumprimento de uma agenda. Creia que você veio aqui porque Deus quis. E Ele falou ao teu coração. Agora, como é que você recebe essa palavra nessa manhã? Você está cavando mais fundo? Ou você vai ser apenas um mero ouvinte? É mais uma mensagem. Eu já sabia um pouco sobre isso. Ou de fato, nesta manhã, o Espírito Santo tocou o teu coração em algum momento da mensagem. E neste momento é justamente a área que o Senhor está tocando no teu coração, que está trazendo revelação à tua alma agora, para que nesta manhã você saia daqui diferente e se posicione de uma outra forma. Talvez você tenha agido de uma maneira natural apenas. E o Espírito Santo está te incomodando agora. Meu filho, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, e Ele delegou à igreja. E eu estou te trazendo esta revelação nesta manhã. Se posicione na sua casa. Se posicione em relação ao seu marido. Se posicione em relação à sua esposa. Se posicione em relação aos seus filhos. Se posicione em relação à sua própria vida. Você não veio aqui por acaso. Talvez uma necessidade natural te trouxe aqui, mas entenda muito mais. Deus não só quer suprir a sua necessidade natural, mas também quer tocar a tua alma e o teu espírito, mudar o seu futuro, mudar a sua história. Por isso feche seus olhos, levante as suas mãos aos céus e agradeça ao Senhor. Agradeça pela palavra que Ele trouxe ao teu coração. Simplesmente agradeça, simplesmente agradeça, simplesmente agradeça ao Senhor pela palavra, e acolha a palavra no seu coração. Acolha, você é embaixador de Cristo, você tem o Espírito Santo. É como a experiência dos discípulos andando com Jesus. Nós temos a mesma experiência hoje, pois o Espírito Santo está conosco. Mas talvez você não está compreendendo ainda o que está acontecendo. Mas algo tocou o teu coração, como tocou o coração daquele oficial. Falou com você. Eu quero fazer um apelo ao teu coração agora. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, se você tem vivido apenas uma vida de religiosidade, mas nesta manhã você entendeu, não é muito mais de Deus, eu preciso entregar o meu coração a Jesus. Eu não estou vivendo a vida do reino, eu não estou vivendo tudo aquilo que Ele preparou para a minha vida. E nesta manhã eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus. Então você pode baixar as suas mãos, você que levantou para adorar, e você que deseja entregar a sua vida a Jesus agora, erga a sua mão, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante bem alto para que eu possa ver. Amém, aleluia, amém. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Que não tem certeza da salvação ainda, levante a sua mão. Esta é a manhã de libertação da sua alma, do seu coração. Há mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Só levantar bem alto. Fica a sua mão erguida, por favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você que está com a sua mão erguida, você vai repetir essa oração. Se você de fato crê que Jesus Cristo veio em carne, se você realmente crê que Ele morreu, se você realmente crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você se arrepende dos seus pecados, da vida que você tem levado até hoje, declare com a sua boca o que você crê no teu coração. Amém? Combinado? Então repita comigo essa oração. Senhor Deus, nesta manhã, pode falar, eu ouvi a tua palavra, e nesta manhã eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, e eu reconheço que Jesus, o teu Filho, é o Cristo, e Ele veio, se entregou por mim, morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue, vai repetindo, e por causa deste sangue, todos os meus pecados foram perdoados.
Então eu lhe peço, perdoa os meus pecados, limpa a minha vida. E nesta manhã eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E eu declaro que nesta manhã eu sou filho de Deus, embaixador de Cristo, cidadão dos céus, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Assim eu oro em teu nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus.